Pessoal, mais um jogo muito esperado aí pro PC. Finalmente saiu, agora no dia 19 de setembro. Na quinta-feira aí, pessoal, lançou o God of War Ragnarok pro PC Gamer. Um jogo que foi portado ali do PlayStation pro nosso querido PC. Aquele God of War de 2018 já era muito querido pela galera do PC. E acredito que o Ragnarok também será muito querido. Normalmente jogos da PlayStation demoram muito sair no PC. O port demora ali às vezes 4 anos. Como é o caso do The Last of Us Part 2, que lançou em 2020. Até hoje não chegou no PC Gamer. Mas o God of War Ragnarok 2022 lançou há pouco tempo. Eu lembro que eu tava aí assistindo as gameplays no PlayStation 5 e olha só, ele já tá aí no PC Gamer. Como sempre, a gente traz uns testes ali sobre esses jogos, lançamentos, destaques, e eu vou trazer novamente um teste desse jogo na nossa plaquinha mais baratinha, pessoal, RX 580. Esse modelinho da ASUS aqui que a gente já testou no Black Myth Wukong, mas não só ela não tá sozinha aqui no teste de hoje, pessoal. A gente também vai testar na irmã gêmea dela, mas dessa vez branquinha aqui, na A560 XT. Olha só, 560 XT, toda branquinha aí, pessoal, muito bonita, né? E a RX 580 aqui pretinha, aquele modelo da ASUS que eles mexem ali, pintam, aí fica preto desse jeito aqui. Então uma plaquinha branca, uma plaquinha preta aí pra gente testar. RX 580 2048 SP e RX 560 XT são basicamente a mesma placa. A 580 tendo 2048 SP, 2048 núcleos, e a 560 XT sendo basicamente a 580, mas com 1792 núcleos, e o resto ali tudo parecido na média, pessoal. Geralmente é assim. E a gente vai testar elas duas no God of War Ragnarok. Já adianto pra vocês que rodou muito bem, pessoal. Gostei, ou seja, é mais um lançamento aí do PC que as nossas plaquinhas baratinhas respiram, né? Se você tá pretendendo comprar uma dessas placas, nesse vídeo aqui você vai saber como o God of War Ragnarok, versão da Steam ali que a gente tá testando aqui, pessoal, roda nessas placas baratinhas, e talvez até indicar pra vocês qual a configuração ideal pra rodar esse jogo com essas placas no seu PC. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos partir pro teste desse jogo nas nossas placas mais baratinhas. Será que vai rodar? É o que a gente vai conferir agora. Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente tá aqui com a nossa bancadinha aqui do lado, onde a gente já testou essas placas aqui. Vamos mostrar, demonstrar, explicar os testes aqui pra vocês. Já começando pelo hardware, a configuração da nossa bancada, pessoal, tem um Ryzen 5 5600X, mais 32 GB de RAM, 3200 MHz, separado em dois pentes de 16 GB cada. A memória RAM vai ser bastante importante aqui, vocês vão ver durante o teste. Esses dois sobre a placa-mãe B550M Soil. Quem tá procurando um PC Gamer bom M4 já deve conhecer essa placa, uma placa popular aí, que compõe a nossa bancada. O resto do hardware eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, pessoal, então confiram aí. Inclusive capturamos com placa de captura e com o notebook ali, então o desempenho que você vai ver é o desempenho real desse hardware aqui. E como tá aparecendo aí para vocês, tá o GPU-Z aberto das duas placas, RX 580 e RX 560 XT. Percebam que a 560 XT e a 580 são muito parecidas, elas duas têm várias informações ali iguais. Caso você não saiba, elas podem utilizar o mesmo chip. Essas placas, pessoal, têm chips Polaris 20, que pode ser de uma 470, 480, 570, 580, enfim, pode ser qualquer uma dessas placas aí. Por isso são placas praticamente iguais. Basicamente a diferença entre elas ali, aí como demonstra no GPU-Z, é a quantidade de núcleos. 580 tendo 2048 SP, esse modelo aqui capado da RX 580, e a 560 XT tendo um pouco menos, 1792. Então, no final das contas, pessoal, a gente vai ver aí se faz tanta diferença nesse jogo. Quantidade de VRAM é a mesma, normalmente largura de banda, até a velocidade da memória nessas placas é igualzinha, pessoal. O único detalhe ali que a gente pode citar pra vocês é que a nossa 560 XT só tem uma conexão de vídeo, né? Observem aqui que ela só tem um HDMI. Normalmente as placas 560 XT do AliExpress estão vindo desse jeito, talvez por alguma limitação que tem ali no chip, e eles vão lá e fazem dessa maneira para dar para aproveitar o chip e fazer essa plaquinha baratinha de mais ou menos R$300, que é basicamente o que custa essas duas placas em promoção lá na China. Aqui no Brasil, 580 é a mais achada, pessoal, e ela está na casa de 400 até R$500 do AliExpress com estoque brasileiro. Falando aí sobre drive também, pessoal, como vocês veem no GPU-Z, a nossa RX 560 XT e a 580 estão no drive 24.3.1, e isso é um drive de fevereiro. A RX 580 e também consequentemente a 560 XT, essas placas aí RX 500, pessoal, já não recebem atualizações visando melhorias de desempenho em jogos da AMD. Então são drivers antigos que recebem ali algumas atualizações, mas não para melhorar o desempenho delas e otimizar elas para os jogos que estão lançando aí. Bom, a primeira placa que a gente vai testar, RX 580, pessoal, 2048 SP, e eu me baseei para testar aqui, pessoal, no God of War de 2018, né? Esse jogo ele roda muito bem na RX 580, por exemplo, aí lá no Gol de 2018, pessoal, a gente coloca o jogo no médio, texturas no ultra, e o jogo pega ali cerca de 48, 50 FPS na RX 580 2048 SP. Aí você quiser, liga o upscale ali, o jogo já vai para 60 FPS, tranquilo ali, sem muitos problemas, roda muito bem, muito estável, sem muito mistério. Inclusive eu gosto bastante de testar esse jogo, igual 2018, nas placas que eu faço vídeo aqui, porque é um jogo muito bem otimizado e bem estável. Imaginei que o God of War Ragnarok ia rodar parecido ali, porém, claro, né, um pouco mais pesado, já que o jogo, apesar de ter ali basicamente a mesma qualidade gráfica, o jogo está mais amplo, a questão de cenários, os lugares que você pode ir, tem muito mais coisa no God of War
Ragnarok. Isso aí já era visto, mesmo antes de lançar pro PC, já era notado isso aí. Então é esperar um jogo mais pesado. E realmente, pessoal, tentei colocar o jogo no médio aqui com as texturas no Ultra e não rodou muito bem. Ficou ali na casa dos 30 FPS desse jeito, ao contrário dos 40, 50 FPS que o God of War 2018 ficava demonstrando que sim, esse jogo tá bem mais pesado para essa placa aqui, pessoal. Acha que ele pegou um atalho pelo reino? Para poder fazer uma configuração bacana ali, deixei o jogo todo no baixo para ver, no baixo em Full HD, nativo, sem nenhum método de upscale, qual desempenho a gente teria, a quantidade de FPS que a gente teria testando assim. A gente conseguiu um FPS base ali, pessoal, de 47, 48, então deu para ver o que a gente consegue com o jogo todo no mínimo em Full HD nativamente. E sim, roda até legal, mas no baixo, pessoal. Então eu testei aqui para ver o que dava para melhorar nesses filtros e observem só, a gente conseguiu melhorar a qualidade gráfica. Pré-definição com as texturas no Ultra, pessoal, a textura não interferiu no desempenho da placa, mas sim no desempenho da VRAM. Então quando você aumenta a textura, você está simplesmente aproveitando a quantidade grande de VRAM que essa placa aqui tem, mesmo sendo baratinha. E nas outras configurações ali, a gente mesclou entre alguns filtros no médio e outros no baixo, e eu percebi que o que pesa bastante aqui, pessoal, no desempenho do jogo, trocando e voltando, vocês veem como impacta no desempenho, é a questão das sombras e reflexos. Esses dois filtros aí afetaram bastante aqui o desempenho nessa nossa gameplay, por isso eu fiz uma configuração mantendo as sombras e os reflexos no baixo. Basicamente dessa maneira a gente mantém o cerca de 45, 44, 47, 46 FPS ali de média, como se tivesse tudo no baixo ali. Quando a gente testou, pessoal, a gente manteve o desempenho aumentando esses filtros aí cuidadosamente. E aí, pessoal, o desempenho desse jeito dá pra jogar tranquilamente, tanto que eu segui aqui a gameplay jogando dessa maneira aí, encontrei os inimigos ali no caminho, a gente deitou eles ali na porrada com o Cleitão, pessoal, e funcionou dessa maneira aí bacana, e pode ser uma configuração interessante pra quem não quer mexer com upscale e nem com frame generation, que são dois recursos muito bons ali pra melhorar o desempenho. Atrás de você! Ataque por trás! Mas para quem deseja mais desempenho, eu acredito que queira jogar aqui no 60 FPS, pessoal, e não vê tanta diferença assim no gráfico, como eu, por exemplo, não vejo tanta degradação da resolução do jogo quando eu ligo o FSR no modo qualidade. Liguei aqui, pessoal, para ver o desempenho, e olha só, o desempenho do jogo ficou bem bacana dessa maneira. A gente simplesmente conseguiu chegar nos 60 FPS apenas ligando o FSR no modo qualidade e mantendo a configuração de antes, pessoal. E olha só como em alguns momentos o jogo até passa dos 70 FPS de média, pessoal, 70, 80 FPS. O FSR 3.1 no modo qualidade funcionou muito bem aqui, mantendo o jogo ainda com uma boa nitidez, e embora degrade a nitidez do jogo, manteve a nitidez muito boa pra gente conseguir jogar o jogo desse jeito. E eu com certeza zeraria, porque eu conduzi o jogo bastante aqui, pessoal, com essa configuração. É uma maneira de jogar na RX 580 com um bom desempenho. Obviamente, em alguns momentos pode ter quedas, pessoal, abaixo dos 60, ficar ali nos 56, 57, mas ainda assim fica muito próximo disso e fica realmente bom de jogar. Dá pra zerar o jogo dessa maneira na RX 580 aqui no God of War Ragnarok, pessoal. A RX 580 baratinha respira ainda nos jogos lançamentos, acredite se quiser. Agarra! Ele tá bom! Atreus! 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 O quê? Foco. Agora. Cure-se.
Mas tem gente, pessoal, que talvez não queira degradar a nitidez do jogo. Tem gente que acha que o FSR 3 embaça ali o jogo, deixa o jogo com a nitidez mais baixa, né, já que o jogo está sendo renderizado em 1280 por 720 e escalonado através do recurso para 1080p. E as pessoas que não quiserem utilizar o FSR qualidade podem desligar, pessoal, esse recurso, manter a qualidade nativa do jogo em Full HD nativo e utilizar o famigerado aí Frame Generation, que está ativo aqui através do FSR 3.1, pessoal, nessa placa. E ligando isso, como a gente fez aqui para vocês, a gente manteve o mesmo desempenho de basicamente 60 FPS. Porém, não é igual. É importante dizer para vocês que cada coisa que você utilizar aqui para melhorar o desempenho, cada recurso desse, ele tem o seu preço. No caso do FSR 3.1 no modo qualidade, você tem uma degradação da nitidez do jogo, a nitidez diminui um pouco, pessoal, isso fica visível no menu, onde a gente trocando ali, voltando para você, dá para ver os arbustos ali do jogo ficam menos nítidos quando você liga o FSR. Embora é muito melhorado isso através do recurso, não é simplesmente o jogo mostrando para vocês algo em HD, realmente tem uma melhora através do recurso, pessoal, para manter a qualidade o máximo que der e ainda assim você conseguir o desempenho. Mas o Frame Generation, pessoal, também tem a sua degradação, mantém a qualidade da imagem igual, mantém a nitidez do jogo como se fosse nativo, mantém, porém o input lag, pessoal, ele é existente. Você sente os controles, mesmo jogando ali no controle do PlayStation, como eu tava jogando aqui, você sente ali o jogo um pouco mais lento, respondendo mais lento, porque apesar de você estar tendo desempenho gerado através de quadros falsos, né, quadros gerados a partir do recurso do Frame Generation, esses quadros, eles normalmente não respondem a um comando, então você tá tendo ali o input lag dos 40 FPS ali, que seria nativamente. E outra desvantagem do Frame Generation é que os 70 FPS que você tá vendo ali, não é como se você estivesse vendo 70 FPS de antes, quando a gente só tava usando o FSR qualidade. Apesar do jogo melhorar o desempenho ali com esses quadros falsos que aparecem ali entre o seguinte e o anterior, você não vê tanta fluidez assim como se fosse 60 FPS, você vê que não tá a 60 FPS o jogo, ou a 70 como tá mostrando ali, parece estar um pouco menos, mas ainda assim muito mais fluido do que se tivesse nativo na configuração. É uma vantagem sim, pessoal, mas tem essa desvantagem de não ter tanto ali a resposta tátil, né, por causa do input lag, que ainda é dos 40 FPS de antes, como também você não tem a sensação de realmente todo aquele FPS que tá aparecendo ali na tela. É importante dizer isso, embora possa parecer que sim, se você comparar ali minuciosamente, você vai ver, pessoal, que o desempenho é um pouco aquém mesmo do que esses quadros que estão mostrando na imagem. Mas não é ruim, pessoal, é muito bom, é importante dizer. Sem contar também que você pode ver um artefato ou outro, já que o Frame Generation, pessoal, ele cria um quadro artificial, esse quadro pode ter algum tipo de defeito e você pode perceber isso durante a gameplay. Acho que é muito difícil, eu mesmo não tenho tipo de problema aqui. E agora a minha experiência, pessoal, utilizando os dois recursos, o Frame Generation para melhorar o desempenho, né, ou o Upscale ali, né, o FSR no modo qualidade, usar os dois foi tranquilo, pessoal, foi muito de boas. Eu jogaria os dois do mesmo jeito, para mim não teve muita diferença entre os dois, tanto em questão de desempenho como em questão de nitidez do jogo, da qualidade da resolução. Para mim ficou similar e eu consegui conduzir o jogo aqui bastante e gostei muito do desempenho. O jogo ficou muito bom, pessoal, utilizando esses recursos aqui para melhorar. E claro, eu sei que tem cracudo aí que vai tentar utilizar os dois, vai colocar o jogo ali numa qualidade alta, vai ligar o Frame Generation, ainda vai ligar o FSR no modo qualidade, no modo desempenho, e eu não recomendo, porque você vai ter todas as desvantagens juntas junto com esse desempenho aí, pessoal, meio que fajuto, né? Você vai ter perda de nitidez gerado pelo FSR no modo qualidade e também vai ter perda de resposta ligando o Frame Generation. Então você tem que escolher cuidadosamente um ou outro e ver o que funciona melhor para rodar esse jogo nessas plaquinhas mais baratas. Plaquinha barata aí, pessoal, a gente tem que fazer algum malabarismo para conseguir rodar da melhor forma, embora aqui rode muito bem. Quem tem pouco dinheiro para comprar uma placa de vídeo, quer rodar o God of War Ragnarok, vai conseguir, pessoal, porque esse jogo veio muito bem otimizado, muito estável, como vocês podem ver aí no Frame Time, né? Aquele gráfico do Frame Time, ele tudo bonitinho, lisinho ali, pessoal, funcionando muito bem. O jogo veio bem otimizado para rodar em hardwares mais simples também. E embora a gente tá usando o 5600X aqui, você usar um Ryzen 5 3600 também vai rodar muito bem nesse jogo com essa placa de vídeo, justamente porque é um jogo GPU bound, que força mais para a placa de vídeo e não tanto assim para o processador. Embora force também o processador, você vai conseguir um desempenho parecido ali com processadores, mesmo um Ryzen 5 3600 em comparação com o 5600X, não vai ser tanta diferença assim. Bom, já falando da RX 580, rodou muito bem. Já seguindo o jogo aqui, a gente seguiu a gameplay, mas agora com outra placa de vídeo, com a que a gente mostrou no começo, é a 560 XT, também é uma placa que tem aparecido barata no AliExpress quando tem promoção. Então, às vezes a 580 não aparece, mas a 560 XT aparece, e você vai saber agora como ela roda no God of War Ragnarok. E olha só como ficou o desempenho aqui. E já aqui com a 560 XT, pessoal, praticamente é mais do mesmo. Inclusive, observem, fiquem de olho na temperatura dessa 560 XT de apenas uma conexão de vídeo HDMI, um HDMI apenas. Observe como a temperatura é absurda. Eu mantive minha curva de fãs ali, que eu deixo, né, no MSI Afterburner ligado, e observe que a placa não saiu dos 50 graus, pessoal. A placa muito fria mesmo aqui no ambiente que eu estava gravando, tava 30 graus, mais de 30 graus aqui dentro, pessoal, e mesmo assim a placa tava muito fria. Pode ser que aqui dentro tenha um chip de RX 580 original e por isso esse chip está tão frio assim. Já aconteceu antes com o RX 580 2048 SP que eu comprei,
comprei era muito fria também quando eu abri. Era um chip de RX 580 original e talvez por isso é tão fria. Então eu gostei muito dessa 560 XT aqui. E observe o desempenho, pessoal. O jogo nativo aí no baixo manteve um desempenho praticamente igual ao da 580 2048 SP nos seus 47, 48 FPS ali, sem nenhum método de upscale, né? O jogo nativo em Full HD no baixo. Então eu fiz o feijão com arroz, pessoal. Fiz a mesma configuração que a gente colocou com a RX 580, que é subindo ali a textura pro Ultra e os outros filtros ali pro baixo e médio. Lembrando que as sombras e reflexos pesaram bastante na RX 580, então mantive aqui também no baixo na 560 XT, mas ambas as placas têm 8 GB de VRAM, então deu para abusar das texturas aqui, pessoal, sem afetar o desempenho e nos beneficiarmos aí da quantidade grande de VRAM que a gente tem nessa placa aqui. E dessa forma a gente também manteve ali os 45, 47, 48 FPS de antes que a gente conseguiu na 580 2048 SP. Dessa maneira, pessoal, foi só ligar o FSR no modo qualidade, assim como a gente fez na 580, e olha só o desempenho da 560 XT, passou também dos 60 FPS o tempo todo ali, beirando os 70 FPS de média, 1% low perfeito ali acima dos 60 FPS também. Teste mesmo ali, pessoal, foi na hora da luta com o Thor, né, onde a gente tem muitas coisas acontecendo, alguns efeitos interessantes ali que acontecem, que pode ser um ponto mais crítico, que exija mais dos recursos da placa de vídeo que você pode encontrar aqui nesse jogo. E olha só como funcionou muito bem o tempo todo ali acima dos 60 FPS, muito estável, até 1% low acima dos 60 FPS, então demonstra que dessa maneira pode ser ideal para rodar esse jogo em Full HD. Obviamente, a gente está com FSR em modo qualidade, o jogo está sendo renderizado em 1280 por 720, o famoso HD, e escalonado através dos recursos do FSR 3.1 para o Full HD, e devido a isso a gente tem um pouco de perda de nitidez, obviamente, mas não incomoda muito, principalmente você comprou essa placa para quebrar um galho, né, que eu acredito que é o que você fez ou é o que você pretende fazer. E olha só o desempenho muito bom, pessoal, o jogo rodando aí, dá vontade de até deixar um pouquinho da gameplay para vocês verem como rodou muito bem, deu para jogar, seguir aqui na história, a nossa 560 XT rodando lindamente, ainda observando aquela temperatura ali de apenas 50 graus, enquanto tá rodando o jogo aí a todo vapor com 100% de uso. E basicamente ali, pessoal, pode-se dizer que nenhum momento dessa luta aqui, nessa configuração, o jogo desceu abaixo dos 60 FPS, o que ficou muito interessante. Já entendi porque os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o Deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. Então eu também quis testar algo aqui pra vocês, que eu testei na 580, que é desligar o upscale, né, e voltar ali pros 44 FPS que a gente tinha nativo ali com a nossa configuração gráfica, e ligar o Frame Generation. Observem qual foi o desempenho, a gente teve aí o desempenho se mantendo novamente aí, assim como foi na 580, acima dos 60 FPS, ali na casa dos 67, mesmo ali com todos os efeitos, o jogo se manteve muito estável, sem engasgo, sem sustos nenhum, pessoal, e é tudo que a gente falou no teste com a 580, vale aqui pra 560 XT. O Frame Generation degrada algumas coisas, né? O desempenho, apesar de estar mostrando 70 FPS ali, parece ser um pouco menor do que tá aparecendo. Embora, sim, melhore muito o desempenho do jogo. A fluidez não é a mesma fluidez que a gente estava tendo com apenas o upscale ali ligado no modo qualidade. E também tem a questão do input lag, né? Que é um pouquinho maior quando você liga o Frame Generation. Realmente, a gente tem um input lag de 40, 45 FPS e não de 60, 70 FPS, como tá mostrando ali no MSI Afterburner. Mesmo assim, pessoal, dá pra jogar de boa. Eu até esqueci que esse recurso estava ligado. Lutando aqui contra o Thor, deu tranquilamente pra jogar, inclusive porque eu estou jogando com controle e não com teclado. Então, se você está jogando com controle de PlayStation, acho que você não vai sentir tanto caso você ligue o Frame Generation. E é o que eu costumo jogar. Esses jogos aqui, eu nunca pego o teclado pra jogar, pessoal. Normalmente eu pego mesmo um controle. E o controle do PlayStation 5 ficou muito bom, porque ele ligado no fio ali, conectado ao seu PC, você tem as mesmas sensações táteis, né, do DualSense no PS5. Todas as qualidades que o DualSense tem, você consegue utilizar nos jogos da Sony. Eu acredito que essa é a maneira ideal de jogar esse jogo aqui no PC. Funcionou muito bem. Esse é o teste que eu queria fazer aqui pra
vocês. A 560 XT me surpreendeu até mais do que a 580, porque é uma placa que era para rodar com um desempenho muito menor, pessoal, e basicamente foi o mesmo desempenho da 580 2048 SP, a mesma coisa ali que tava rodando em uma, rodou na outra com as configurações iguais. Dei sorte nessa 560 XT aqui, a primeira vez que eu testo ela desde que eu comprei, funcionou tão bem que acho que compensou o fato dela só vir com uma conexão de vídeo, algo que eu tinha nem visto ali, pessoal, antes de comprar. Na hora que veio eu assustei com isso aí. Então essa placa ser tão boa assim compensou. Funcionou tão bem, pessoal, quis até dar uma olhada na temperatura dela aqui, sem a nossa curva de fãs. Observe o pedacinho de teste passando aqui, a placa tá com 19% na velocidade dos fãs, né? Observem que mesmo assim, 100% de uso, a temperatura de 54, 55 graus, muito baixa a temperatura dessa plaquinha, pessoal. Acredito que eu nunca vi uma RX 580, 570 ou outra placa com esse chip aí, Polaris, funcionando tão fria como essa aqui tá, apesar de uma temperatura alta que tá tendo aqui na minha região no momento. Então, muito bom aí, funcionou muito bem. Quis demonstrar aí pra vocês esse teste completinho, até falando aí sobre a questão de temperatura dessas placas, porque pode variar muito. Você pode pegar um chip mais quente da RX 580, um chip mais frio, enfim. Esse aí é o teste que eu queria demonstrar pra vocês, pessoal. Basicamente é isso. God of War Ragnarok funciona tão bem que você até em placa tão baratas assim, você pode rodar o jogo tranquilamente, zerar aí de forma suave. E como a gente tinha dito antes, pessoal, mesmo se o seu processador for um Xeonzão da vida aí, um Ryzen simples como o 2600, você vai ter um excelente desempenho com o RX 580 para rodar o God of War Ragnarok, que é um jogo que tá bem legal. Só tinha assistido o gameplay ali, jogando aqui eu gostei bastante, até avancei bastante na história, rodando aqui nas placas baratinhas do AliExpress. Então esse foi o teste, comenta aí se você gostou, vai te ajudar a configurar o seu jogo. Era algo que você queria ver, você está considerando comprar uma dessas plaquinhas aí, pessoal, na próxima promoção do AliExpress e quer rodar esse jogo, queria saber como funciona, viu aqui, foi ajudado por esse vídeo? Deixa o like então para fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, é bastante importante aqui pro trabalho. Vamos curtir aí o God of War Ragnarok nas plaquinhas baratas aqui da AMD com chips Polaris, né, 580 e 560 XT. Então é isso, esses são os recados, esse é o teste de hoje. Obrigado demais a quem veio até aqui, até a próxima, valeu e até mais.